Recentemente, um dos meus seguidores no Instagram fez a seguinte pergunta: Pedro, quais são os transtornos mais difíceis de serem tratados? E eu fiquei refletindo sobre essa pergunta e cheguei à conclusão de que não existe uma resposta para isso, porque existem diferentes protocolos que vão se adequar a diferentes tipos de demandas e a diferentes tipos de transtorno. Então, para mim, determinados transtornos podem ser mais difíceis do que para outro profissional, mas para o outro profissional pode ser justamente o contrário. Então eu adaptei essa pergunta e hoje eu quero falar para vocês quais são os transtornos que na terapia cognitivo-comportamental tem um índice de tratamento curto prazo, médio prazo e longo prazo, ou seja, quais são os transtornos que demoram menos e os transtornos que demoram mais para a gente ver um resultado significativo utilizando, é claro, o recorte da terapia cognitivo-comportamental. Então vem comigo. Bem, eu separei basicamente os 10 principais transtornos que mais aparecem no consultório. Eu deixei alguns de lado, como por exemplo o transtorno parafílico, que tem a ver com as distorções sexuais. Eles podem aparecer no consultório, mas não são tão comuns. Não é tão comum um profissional da psicologia atender um pedófilo no consultório, infelizmente, né? Mas eu deixei aqui os 10 principais: transtorno de ansiedade, depressão, que é o transtorno depressivo maior, né? Transtorno do espectro autista para representar os transtornos do neurodesenvolvimento, enfim. Eu deixei os 10 aqui e vou separar em 4 prateleiras. Uma é a que eu nunca atendi, tem um transtorno aqui e na verdade tem 2 transtornos que eu nunca atendi. Curto prazo são aqueles que eu atendo ou já atendi e que demora realmente 2 ou 3 meses para você ver um resultado muito significativo. Médio prazo, que aí já demora de 6 meses a 1 ano, e longo prazo são aqueles transtornos que demoram mais de 1 ano. Eu estou me utilizando pelo DSM-5 na versão revisada, né, o DSM-5-TR, e basicamente eu vou trazer para vocês. Uma coisa muito importante, gente. Embora haja essa distinção, na prática, muitas vezes um paciente vai ter mais de um tipo de transtorno. É perfeitamente possível que um paciente tenha um transtorno de personalidade e um transtorno depressivo maior, ou um transtorno de ansiedade e um transtorno depressivo maior, por exemplo. Então, essas distinções que a gente faz, muitas vezes é só a nível didático mesmo. Na prática, muitas vezes acontece uma intersecção de transtornos. Por isso que existe hoje em dia uma vertente que está crescendo cada vez mais, que é a abordagem transdiagnóstica. Mas isso é um tema para um outro vídeo, beleza? Bom, eu vou começar pelo transtorno de ansiedade. De verdade, gente, a terapia cognitivo-comportamental, ela é padrão ouro para tratar esse tipo de transtorno, sabe? É muito comum que um paciente que tem um tipo de transtorno de ansiedade, por exemplo, estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, fobia social, ele consiga, num curtíssimo prazo, obter resultados. Então, eu dou aí uma média de 1 a 2 meses de verdade para que o meu paciente com algum desses transtornos de ansiedade possa sentir uma melhora significativa no seu quadro. Então, eu arrisco dizer que deles todos é o transtorno mais rápido de se ver efeito utilizando as técnicas da terapia cognitivo-comportamental. O que não é tão verdade para o transtorno depressivo maior, o famigerado transtorno da depressão, como muitas pessoas vão chamar. Olha só, eu decidi separar a depressão de transtorno bipolar, mesmo sabendo que ambos são transtornos de humor, porque de fato cada um tem suas peculiaridades. Falando especificamente sobre o transtorno depressivo maior, que é a depressão, né? Eu diria que é médio prazo. Eu daria aí de 3 a 6 meses para que o paciente realmente veja uma melhora significativa no seu quadro. E falando especificamente do transtorno depressivo maior, eu acho que só a terapia, eu não vou dizer que é insuficiente, mas ela pode ser potencializada com o uso de antidepressivos, ou seja, com o tratamento psiquiátrico em paralelo. Então são 2 tratamentos que vão ajudar muito o paciente, e se o paciente fizer tanto as tarefas que a gente passa na TCC, quanto tiver uma diligência, uma disciplina na medicação dele, 3 a 6 meses ele consegue ver um resultado significativo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a esquizofrenia agora. Eu nunca atendi nenhum paciente esquizofrênico. Esse é um dos transtornos que eu nunca atendi. Porém, o que se sabe, né? O que se diz é que a terapia cognitivo-comportamental de Aaron Beck, que é a que eu costumo seguir, é a terapia de segunda onda, vamos colocar, mais clássica, ela não é a mais apropriada para tratar
transtornos psicóticos no geral, incluindo a esquizofrenia. Geralmente usa-se uma dialética comportamental, né, a DBT, usa-se terapia dos esquemas. Então, a esquizofrenia, ela requer uma vinculação muito forte com o terapeuta, tá? E não é tão fácil de você achar no ambiente clínico particular. Geralmente, o profissional vai ter acesso a pacientes com esquizofrenia em hospitais psiquiátricos que ainda existem em alguns cantos do Brasil, no CAPS, enfim. Então, nunca foi o meu foco de trabalho, né? Nunca foi o tipo de demanda que eu mais peguei no consultório, mas eu colocaria, se eu tivesse que dar um palpite, né? Eu diria que é de longo prazo. Mas como eu nunca atendi, eu vou deixar aqui nessa prateleira, ok? Eu peguei essa imagem aqui do transtorno do espectro autista, né? É o símbolo do TEA, para exemplificar os transtornos do neurodesenvolvimento. Existe o TDAH, né? Que é o déficit de atenção e hiperatividade, deficiência intelectual, descalculia, dislexia, enfim. Esse tipo de transtorno ele não tem cura, né? Na verdade, falar sobre cura na área da saúde mental é sempre muito difícil. Eu sempre falo isso, porque o que para muita gente poderia ser cura, na verdade, é um manejo, né? É você saber lidar com a sua condição, lidar com o seu transtorno. Como o TEA, ele não tem cura porque é algo que você nasce com, é uma forma do seu cérebro se organizar, tanto os outros transtornos de neurodesenvolvimento que eu já citei, eu vou colocar como longo prazo, tá? Porque tanto o TEA quanto o TDAH vão ter demandas diferentes em diferentes fases de desenvolvimento da vida. Então, as demandas de uma criança com TEA ou de uma criança com TDAH são totalmente diferentes das demandas de um adolescente ou de um adulto com os mesmos transtornos. Então, a gente trabalha muito com manejo e é importante que esse trabalho seja multidisciplinar. No caso dos transtornos do neurodesenvolvimento, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, às vezes fisioterapeuta quando há algum tipo de prejuízo motor também, né? Psicomotricidade também. Então, assim, é para toda a vida que a pessoa vai ter que realmente ser assessorada, assistida, porque é uma condição neurológica, né, do neurodesenvolvimento. Eu vou pular aqui para transtornos alimentares, tá? No caso dos transtornos alimentares, anorexia, bulimia, transtorno disfórico corporal, eu vou colocar como médio prazo também, tá? Basicamente, a pessoa tem que trabalhar crenças, tem que trabalhar esquemas e eu diria que é um pouco mais complexo do que os transtornos de ansiedade apenas. Lembrando que é óbvio que uma pessoa que tem o transtorno alimentar, via de regra, também pode ter um transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, ou transtorno de ansiedade generalizada, que na foto a gente vê mais um exemplo de anorexia, por exemplo, mas, poxa, uma pessoa que tem uma compulsão alimentar, e aí também se enquadraria nos transtornos alimentares, via de regra também tem algum transtorno de ansiedade associado, né? Então eu colocaria como médio prazo, mais ou menos aí de 6 meses a 1 ano, para a pessoa conseguir de fato receber alta, digamos. Bom, transtorno obsessivo compulsivo, eu colocaria como curto prazo, né? Mais uma vez, eu sei que o transtorno obsessivo compulsivo, em muitas classificações, é considerado um transtorno de ansiedade, mas como o DSM separou, eu também resolvi separar. Porém, o TOC, né, ele tem um índice de tratamento muito rápido, uma assertividade muito rápida, e eu diria que de 2 a 5, 6 meses, o paciente com TOC, sendo atendido pelos protocolos da terapia cognitivo-comportamental, também consegue ver uma melhora significativa na sua checagem, no seu toque de limpeza, nos seus pensamentos intrusivos. Então, eu também colocaria de curto prazo, porque a TCC também é padrão ouro para esse tipo de transtorno, ok? Bom, transtorno em decorrência de uso de substâncias, eu colocaria como longo prazo, tá? Uso de cannabis, uso de álcool, cigarro, terapia cognitivo-comportamental também tem se demonstrado muito eficaz para tratar esse tipo de transtorno, tá? Mas, justamente como... Gente, vício é uma coisa difícil, né? Se você já teve algum vício, seja os vícios mais banais, como vício em rede social, vício em celular, ou os mais complicados, como vício em pornografia, vício em álcool, drogas, vício, sei lá, em sexo, você sabe que não é algo tão simples. Então não envolve apenas esquemas mentais, não envolve apenas crenças, envolve realmente toda uma contextualização, né? Se a pessoa tem uma rede de apoio bacana, se a pessoa tem um contexto social, legal, estruturado, eu desceria para médio prazo, ok? Mas como na maioria das vezes as pessoas que fazem uso de substâncias, sejam drogas lícitas ou ilícitas, têm uma estrutura familiar bem conturbada, na maioria das vezes a própria família e os amigos mais íntimos atrapalham muito
os resultados e os avanços da terapia. Então, por isso eu vou colocar aqui, ó, em longo prazo, ok? Vamos pegar agora o transtorno bipolar, tá bom? O transtorno bipolar, eu colocaria, vou utilizar essa imagem aqui, embora essa outra também possa até servir, mas eu vou utilizar essa imagem aqui. Eu colocaria como médio prazo, tá? Assim como a depressão. Quais são as características em comum entre o bipolar e aquele que só tem o transtorno depressivo maior? É que ambos vão precisar de auxílio da medicação. No caso do transtorno bipolar, a via de regra seria um estabilizante de humor, né? O que mais se receita, né, dos estabilizantes de humor é o lítio, né? O lítio é o estabilizante de humor mais utilizado pela maioria dos psiquiatras, né, para deixar a pessoa num quadro eutímico. Quanto antidepressivos tem vários, né? Os famosos PAN, clonazepam, né, diazepam, enfim, para o transtorno depressivo maior. Bom, eu colocaria como médio prazo porque tem um pouco a ver também com a questão da estrutura familiar. Se a pessoa que tem o transtorno bipolar, ela tem uma família que não ajuda muito nos avanços da terapia, é mais provável que hajam episódios maníacos ou hipomaníacos ou episódios depressivos. Então, eu colocaria como médio prazo porque são variáveis que é muito difícil de controlar, né? Eu sei que todos os transtornos aqui podem vir com pacotes socioemocionais bem conturbados, mas, claro, isso vai influenciar totalmente a análise aqui, tá? Para todos eles. Mas eu diria que o transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar e o de decorrência de uso de substâncias são os que eu diria que mais são afetados por esse contexto socioemocional, ok? Um adendo importante, eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou usando aqui uma camisa do Van Gogh, né? A face do Van Gogh. Van Gogh, pelo que se diz, tinha transtorno bipolar, transtorno de humor bipolar. Na verdade, existe todo um debate, né? Ele tinha transtorno bipolar ou ele tinha esquizofrenia? Não se sabe ao certo, mas ao que tudo indica era transtorno bipolar mesmo. Então eu estou utilizando essa camisinha em homenagem a ele. Bom, transtornos disruptivos do controle dos impulsos e da conduta. Eu peguei aqui esse cara tendo uma crise de explosividade para exemplificar, mas a gente está falando aqui de transtorno positivo desafiador, cleptomania, piromania. Estamos falando aqui também de transtorno da conduta. Esse é de longo prazo também, tá, gente? Não é tão simples e muitos profissionais eles têm muita dificuldade de tratar esse tipo de transtorno porque às vezes realmente é difícil lidar com pessoas assim, opositivas, desafiadoras, sarcásticas. Inclusive, adolescentes com transtorno de conduta muitas vezes evoluem para um transtorno de personalidade antissocial. Então, não é fácil lidar com esse tipo de demanda, com esse tipo de público, mas tem que ter bastante paciência e pode sim ser tratado, porém, no longo prazo. Mais de um ano com esse paciente. Eu diria que dos tipos de transtornos disruptivos, a hipocondria e também o transtorno explosivo intermitente, né, seriam os que dá para tratar no curto prazo ou no médio prazo, mais rápido, né? Mas transtorno da conduta, piromania, cleptomania, esses realmente são mais difíceis mesmo, tá? E por último, os transtornos de personalidade. Olha só, antes se falava que os transtornos de eixo 1 ou do eixo 1 era transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, né? Ou transtornos de humor, melhor dizendo. E os transtornos do eixo 2 eram os transtornos de personalidade nas suas variantes, né? Hoje não se faz exatamente essa distinção de eixo 1 e eixo 2. Porém, transtornos de personalidade são de longo prazo, via de regra, porque tratar a personalidade é diferente de tratar o humor. O humor, embora também seja estável, que também não é oscilação emocional. Existe a oscilação emocional que acontece com todos nós, mesmo quando nós não temos nenhum tipo de transtorno. Existe o transtorno de humor, né, que é mais um afeto, um embotamento ou uma excitação que demora semanas, às vezes meses. E existe também o transtorno de personalidade, que ele ainda é mais enraizado. Basicamente, é difícil às vezes porque os pacientes com transtorno de personalidade, eles têm um pensamento, um padrão de pensamento, de comportamento muito rígido, né, muito inflexível. São pessoas assim que demora bastante para ganhar a confiança. Esse é mais um dos tipos de transtorno que o mais indicado são terapias mais da terceira onda, como a DBT, por exemplo, né? Eu já falei sobre essa abordagem
nesse vídeo aqui, mas vou falar mais profundamente sobre a marcha Linehan. São transtornos mais complexos. A terapia cognitivo-comportamental mais clássica de Beck não é a mais recomendada para esse tipo de transtorno especificamente, e eu diria que são transtornos de longo prazo. Bom, gente, esse vídeo já tá bem grande, né? Mas eu quis fazer porque é uma curiosidade, né? Que a maioria dos estudantes que estão querendo enveredar para a psicologia clínica, bem como muitas pessoas que não são estudantes de psicologia, mas têm super curiosidade, poxa, qual é o transtorno que demora mais tempo para tratar e tal. Então, essa é a minha experiência de consultório, né? Eu sei que esse vídeo é anedótico, eu não tô querendo aqui passar nada científico. Existem estudos que comprovam que esses transtornos são de longo, médio ou curto prazo no tratamento. Não, eu tô falando da minha experiência com base nos protocolos que eu utilizo, e aí eu vou até pegar aqui 2 livros. Esse aqui que é transtorno, Terapia Cognitivo-Comportamental, só que esse é a 2ª edição, tá bem velhinho. Tem uma mais atual que é a 3ª edição, e eu uso muito esse também para atender pacientes com transtorno da personalidade. É a terapia cognitivo dos transtornos da personalidade. É bom você estar sobre terapia dos esquemas também, se você quiser tratar transtorno de personalidade. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o formulário para você que gosta da TCC, mas também para você que gosta de outras abordagens, quer trabalhar com outras abordagens, só que não sabe por onde começar a empreender no consultório, como abrir um consultório, como se divulgar, como melhorar na tua relação com o teu paciente. No mês de outubro eu vou estar lançando esse curso que vai ensinar tudo isso, tanto aspectos de gestão de consultório quanto aspectos de atendimento clínico. Então, se você tem interesse, preenche o formulário, deixa teus dados, porque no lançamento vai haver um preço promocional que não se repetirá, ok? Então fica ligado, preenche teus dados e espera o nosso contato. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.